Salve, salve! Muito bom dia! Bom dia, abençoados! Bom dia, pessoal lindo e esforçado do curso técnico Serviços Jurídicos. Hoje, animação total, como sempre, muita informação, muito conhecimento para você. Muito bom dia, Fátima Campelo. Bom dia, meu diretor. Bom dia, Secretaria de Educação, SEDUC. Bom dia, ilustres professores, professoras e aos doutores. Um lindo dia. Felicitações mil a cada um dos doutores e doutoras. E felicitações a você, querido aluno. Também temos que nos regozijar com o Dia do Estudante. Não é lindo isso? Coisa fantástica, né? Então, logo mais, nós vamos ter aí muito participações, né? Nós vamos ter aí muitos debates e eu gostaria de contar com a participação efetiva aí de Santa Filomena, São Brás 3, né? Capitão Gervásio de Oliveira, polo muito participativo, Douglas Brasil, enfim, todos vocês que nos acompanham aqui no nosso curso técnico Serviços Jurídicos. E dando aqui esse pontapé inicial, muito bom dia, Santa Filomena. Tudo bom, Graciana Magalhães? Bom dia. Lá de João Costa, né? Piauí, coisa fantástica, né? Sejam todos vocês bem-vindos. Quem são aí os nossos polos que estão aí participando conosco? Vamos lá, os polos. Lagoinha, Bom Jesus, Brasileira do Piauí 8, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio de Oliveira, de Seu Arco Verde, Isaías Coelho. Nós temos também o pessoal lá de Jaicós, Jerumênia, João Costa, Joaquim Pires. Temos também o pessoal lá de Júlio Borges, Padre Marcos, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, São Brás. Temos a UESP de Piripiri, Várzea Branca, não é isso? Faltou alguém? Pessoal também que nos acompanha via chat, né, do YouTube aberto, para que os nossos ilustríssimos também possam ter mais opções. Dia de hoje, desejar a todos vocês, alunos, felicitações mil pela passagem, né? Sempre muito bom rememorarmos a importância do Dia do Estudante, também o Dia do Advogado. Professor, o que é que tem a ver, né? Mas vamos ver na aula de hoje. Antes de dar essas informações para vocês, eu gostaria de fazer aqui uma rápida incursão à questão do para lembrar, né? Nós temos aqui o para lembrar. Esse lembrete, ele é necessário e é um gancho onde nós vamos estar trabalhando, no quesito direito. É sempre muito bom estarmos falando sobre direito, tá? Por quê, hein, professor? Ora, falar sobre direito é lembrar das palavras de Miguel Reale. O que é que ele dizia? Que direito é fato social, né? Ele existe a partir das relações humanas, né? Nós temos sim que termos essa visão. Não existe, parafraseando outro jurisconsulto, não existe direito de um homem só. Nós temos que sempre analisarmos o direito na qualidade, quando começou a ser tratado como ciência, na escala evolutiva, né? E aí é tão necessário estarmos lembrando sobre as características inerentes ao direito objetivo, o direito subjetivo, não é? A qualidade de poder exigir algo, né? E dentro dessa perspectiva, eu me remonto a um termo em inglês chamado de law, que é lei, e right, que quer dizer direito. São duas coisas bem interessantes de serem rememoradas. Porque aqui no nosso Brasil, o direito ele é uma palavra só e que exemplifica essas duas constantes na vida de todos nós, seres humanos.
Então, todas as vezes que nós lembrarmos do direito, nós vamos ter que lembrar também da ética e da moral. São esses aí os abalizadores e aqueles que conseguem prever o comportamento de todos nós em sociedade, visualizando aí o coletivo e também o individual. Então, quem é o responsável maior por fazer essa guarida quando os teus direitos eles são suplantados de alguma maneira? Aquele que eu gosto sempre de dizer que tem qualidade postulatória. É o advogado. E hoje, o dia do advogado. Mas você já parou para se questionar o porquê que hoje é o dia do advogado e é o dia do estudante? Eu comecei aqui felicitando cada um de vocês, não é? É simples. Se você analisar muito bem, quando você vai estudar, fazer a história, ou então quando você está nas primeiras disciplinas do curso de bacharelado, em Direito, na universidade, você começa a estudar que as constituições foram tantas, e aí nós temos as promulgadas e outorgadas. Inclusive, eu ganhei ponto extra nesse dia da aula, me recordo como eu respondi no medo, que eu tinha um medo dos meus professores, e eu vou já chegar a este ponto. Eu nunca gostei de incomodar a aula do professor. Rapaz, eu ficava me tremendo na aula de um cidadão por nome de Francisco Filho. Para mim, uma referência aqui, e ele está aqui rindo, e olha, a minha missão hoje ela é muito nobre. Fui aluno e sou aluno desta pessoa maravilhosa até o dia de hoje. E também foi, Joara, meu orientador do trabalho, né, de TCC. Tive aí esse privilégio. Né? E eu, a Valmária, que tenho muita saudade de todos os professores lá da instituição. Então, eu deixei assim, um legado de amizade muito forte com todos. E eu tenho assim, um prazer enorme. Eu ainda hei de trazer a professora Rosília para a gente falar de penal. Né? E à tarde nós vamos ter também o professor Alex, o Alexander. Né? Foi também meu professor lá na pós-graduação. E aí hoje eu tenho esse convidado ilustríssimo para falar um pouco para vocês, debatermos alguns pontos interessantes. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã sempre muito frutífera. E é essa nossa base de trabalho é que eu conclamo a cada um dos nossos queridos alunos, aos professores, aos doutores e doutoras, porque aí do outro lado da telinha nós temos amigos também, né, nessa base de trabalho. O operador do direito ele tem uma missão muito nobre. Né? Então, quando o Dom Pedro I, lá em 1824, diz, opa, Constituição do Brasil, não foi isso? O que aconteceu? Ele dizia, rapaz, chega de lei de Portugal, chega de olhar só para Portugal, nós temos uma Constituição brasileira e nós precisamos ter uma população que entenda das suas próprias leis. E aí ele, por decreto, diz, olha, vamos trazer 2 cursos superiores. Os cursos superiores, 2 universidades de Direito. Um em São Paulo e outra lá em Olinda, que aí em 1854 foi para Recife. Hoje nós temos que ter em mente o seguinte, a necessidade de se estudar as próprias leis para se entender a Constituição era uma coisa muito latente para o momento, que até então não se tinha. E aí, no centenário de comemoração desses cursos de direito no Brasil, porque até então não se tinha, para se estudar um curso superior tinha que atravessar os mares, e sempre muito caro, não é verdade? Era coisa muito elitizada. E aí, de repente, o Brasil, que não tinha curso superior, passou a ter curso superior. Então, no aniversário do centenário desses cursos, eles resolveram dar guarida à questão do Dia do Advogado. Né? Dia 11 de agosto de 1827. Olha aí o tempão, né? Então, na comemoração do centenário, eles estipularam o dia 11 como sendo o dia para ser lembrado, né? Do curso de Direito e, obviamente, do curso de Direito, preconizando aí aquele que hoje é o maior representante
que tem qualidade de defesa de tudo que se chama direitos e deveres pelo mundo afora. E isso é muito importante até os dias de hoje. É por isso que todas as grandes famílias no Brasil começaram a ter os seus filhos sendo formados em direito e sendo bons advogados. E é por isso que hoje nós somos uma sociedade com o maior número de advogados por habitante. E nós temos ainda muito que amadurecer, muito que aprender. E como é que chegou essa questão, professor, do Dia do Estudante, hein? Pois é, com o avanço dos estudantes, né, com o avanço dos estudos, com o avanço, não é, da massificação dos cursos, da organização, e aí nós tivemos aí na década de 30 o surgimento da UNE, né, com o fortalecimento dos estudantes, do movimento estudantil no Brasil, que é uma marca indelével até o dia de hoje. Então, você é, sim, super importante para toda a organização social e da sociedade no Brasil. As grandes ideias, os grandes debates, eles são fecundos no meio dos estudantes. É daí onde saem os grandes advogados, os grandes engenheiros, os médicos, os professores e assim por diante. Então, é lindo esse momento, né? Lembrar da data do Dia do Estudante, que inclusive foi ideia e sugestão de um jurista, percebendo, né, o empenho dos estudantes, e aí caímos no dia 11 de agosto, também o dia do prego, viu? Tinha um ritual aí, que nessa época ele saiu nos restaurantes, professor, e deixava lá pendurado, né? E também temos o dia de São Ivo, né? O padroeiro, né? Algumas regiões do Brasil também eles gostam de deixar bem em evidência. Então, só para vocês terem uma ideia, essa questão do direito subjetivo e do direito objetivo. Então, o direito objetivo é essa classe maravilhosa dos advogados que vão aí fazer, né, essa visão. Então, nós, quando estamos estudando direito, nós vemos que ele tem, assim, a grosso modo, o direito material, que é aquele farol norteador para todos nós, né? Olha, você tem esse direito aqui. Mas o direito que você vai trabalhar a nível de serviços jurídicos, técnico, né? E vai dar apoio nos escritórios aos advogados, àqueles que prestam consultoria, né? Aqueles que realmente estão com a lida do dia a dia, é o direito processual. Então, como é que você faz para... O farol apontou para o teu direito, né? Aí tem aqui. O farol é este. Como é que eu faço para defender esse direito lá no farol? Eu tenho que caminhar por um processo. É daí dizer que nós temos o direito processual. Aí você tem aí várias esferas, né? Os vários ramos do direito. Nós temos aí o direito civil, processual civil. Nós temos o direito trabalhista, que inclusive é a área do meu ilustríssimo professor e advogado na área. Né? Vou já ler aqui um pouco sobre a vida dele, mas parece um jornal. Né? E aí nós temos o direito processual, aquele lá do trabalho que vai dizer assim, olha, o cliente, o trabalhador tem esse direito a ser elencado e a ser preservado. Então, gente, sem mais delongas, eu queria apresentar a vocês, e nós vamos continuar aí com o nosso papo reto sobre essas questões, professor Francisco, que aqui com eles eu procuro falar o português sem o uso daquele vernáculo, sabe? Sem aquele juridiquês. Sempre quando tem termo jurídico eu digo, olha, é isso que significa. Inclusive é um movimento a nível de Brasil e mundo para que se fale com mais clareza, né? Que seja assim, menos prolixo e mais conciso. Agradecemos, né? Então, o nosso convidado de hoje é o professor Francisco, foi o meu orientador, né, trabalho de conclusão de curso, TCC, me lembro da nota, me deu um susto, virou relatório porque eu ia assinar, de cabeça para baixo tirou 6,5, eu tirei 9,5, acho que foi 9,5, né? Eu me lembrei, viu, professor? Foi uma informação que eu coloquei no slide que não tinha no trabalho. Fui penalizado, mas tudo bem. Então, ele foi meu professor também de filosofia do direito, né? E vários outros momentos nós nos encontramos. Então, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí,
É especialista em Direito Constitucional, mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, validado no Brasil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Temos aqui os números, que aqui não é só blá, 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 tem que comprovar. Né? Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito Penal e Constitucional. Experiência acadêmica com medicina legal, metodologia científica, metodologia da pesquisa jurídica, criminologia, filosofia geral, né? Trabalho de conclusão de curso, filosofia do direito, direitos fundamentais, controle de constitucionalidade, organização do Estado, teoria geral do Estado, TGE, ética, a parte de deontologia, nós falamos aqui, tivemos aulas sobre a parte deontológica, direito eleitoral, contratos em geral, contratos em espécie, fatos e negócios jurídicos, direitos reais, direito das obrigações, recuperação e falência, licitações e contratos, entre outras, né, professor? Atualmente advogando em Teresina, militando principalmente na área trabalhista, ministra aulas em cursos de graduação e pós, conselheiro da seccional da UAB Piauí e presidente da Comissão de Ensino Jurídico. É poeta, contista e cronista. Já tive a oportunidade de ler o livro dele, também muito bacana. Daqui a pouco ele vai dizer o contato dele nas redes sociais. Então eu vou chamá-lo agora. Vocês vão ver aqui que eu sou quase da altura dele, né? E é uma satisfação assim muito, mas muito prazerosa. Professor Francisco Filho, seja sempre muito bem-vindo. E hoje vamos aprender um pouquinho mais, né? Falamos aí de norma jurídica, professor, falamos aí sobre as questões inerentes à Constituição, falamos sobre Kelsen, me lembrei muito das nossas aulas, né? Falamos aí sobre Auguste Comte, vimos as escolas, né? Começando lá na exegese, voltamos no tempo. Fizemos aqui um aparato, uma caminhada durante esse primeiro semestre, porque a nossa disciplina é Introdução ao Estudo do Direito. Então, ela é basilar, é propedêutica, então aqui a gente pode, sim, se dar o luxo de viajar. E aí eu tive a ideia de eu vou convidá-lo, né, para fazer essa viagem, e esse público maravilhoso é todo seu. Seja bem-vindo. Agradecer imensamente o convite do professor Laudo Natel. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre, comemorando aí o dia do advogado, né, 11 de agosto, a gente vai ter uma conversa sobre a importância e os desafios da profissão hoje em dia, né? Então, assim, como é uma turma iniciante, estão pagando introdução ao estudo do direito, vou me permitir viajar um pouquinho, como disse o professor Laudo, né? Então eu trouxe aqui para vocês uns slides, né, com os tópicos aqui do que a gente pretende abordar, para a gente pretende conversar hoje. Pronto. Então tá aqui nosso tema, a importância e os desafios da advocacia na contemporaneidade. O advogado na Constituição. Gente, a palavra advogado é repetida na nossa Carta Magna 37 vezes. E no artigo 133 da Constituição tem a previsão de que o advogado é indispensável à realização da justiça. Você tem aquela visão ainda muito ligada à religiosidade, achando que o advogado é indispensável à realização da justiça. Esse termo, obviamente, não está se referindo à justiça divina ou de outra natureza, direito positivo. Mas em que contexto o advogado é essencial à realização da justiça? Pensemos o seguinte, vocês devem ter estudado já com o professor Laudo dois princípios, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. É algo que a gente aprende no curso de Direito e é algo que a gente tem que levar para a vida. O julgamento mais justo, se não ouvir a outra parte, não foi justo. Se você não abrir espaço para ouvir o outro, você leva para a vida. Você não vai romper relações pessoais, afetivas, sem ouvir o outro lado, por qualquer conflito que seja. A palavra conflito vai ser um ponto nodal. A pedra de toque, o que a gente vai repetir ao longo da nossa conversa hoje o tempo todo. Então, o que acontece? O contraditório está relacionado a isso, a ideia de que eu tenho que ouvir o outro lado. E você vai ouvir o outro lado imbuído, constituído, defendido por um profissional do direito. Historicamente, a primeira referência que se tem à figura do advogado, para nós ocidentais pelo menos, é a figura do Demóstenes, na Grécia Antiga. Era um político que usava seu argumento para defender as pessoas nos processos que estavam envolvidas, né?
Aqui no Piauí a gente tem uma história muito bonita da Esperança Garcia. Foi uma escrava negra que era submetida a maus tratos, ela e o seu marido, na fazenda em que ela era escravizada, e que peticionou ao governador da capitania hereditária, à época, né? Mas, como foi a fala do professor Laudo agora há pouco, a gente vai se permitir um pouquinho viajar. Então, assim, vamos pensar um pouco em termos de como é que surgiu o direito, já que a gente está falando do profissional da advocacia, e a ferramenta que ele se utiliza é o direito. A gente vai tratar desde o surgimento do direito até a importância do advogado. Então, assim, vamos pensar em termos de universo. O universo tem em torno de 14,5 bilhões de anos. A Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. O homem na Terra, nós aqui no planeta, aliás, o gênero Homo, né, a espécie, a humanidade na Terra tem 2,5 milhões de anos. 300 mil anos atrás, nós descobrimos o fogo. 200 mil anos atrás, surgimos nós, o Homo sapiens. No ensino médio, fundamental, a gente aprendeu de forma equivocada, como se a evolução fosse linear. Tinha um Neandertal, evoluiu para os sapiens. Tal. Não é isso. Em torno de 200 mil anos atrás, nós convivemos 8 espécies de humanidades. Esses dados não são meus, é do professor Yuval Noah Harari, que é um historiador judeu, que escreveu o livro Sapiens. O que acontece? 8 espécies humanas conviviam, professor? Nós, Homo sapiens, Neandertais, Rudolfenses, Florenses, tinha o homem-dragão da região dos tigres asiáticos, tinha várias espécies humanas, né? 8 espécies humanas. Dessas espécies humanas, a maioria tinha inteligência rudimentar, a maioria dominava uma linguagem primitiva, a maioria dominava o fogo, a maioria fabricava ferramentas. Por que a gente sobreviveu e eles não? E o que isso tem a ver com o direito? O que isso tem a ver com a advocacia? Nós sobrevivemos e eles não. Percebem? Então o que acontece? Você pode dizer, mas é a inteligência. Não, eles tinham uma inteligência rudimentar similar à nossa. Não, mas era a linguagem. Nós tínhamos uma linguagem mais desenvolvida, não. Era uma linguagem rudimentar, todos tinham. Fábrica de ferramentas, todos tinham. Domínio do fogo, também. O que a gente tem de diferente que possibilitou que a gente sobrevivesse e eles não? Gente, por volta de 70 mil anos atrás, houve uma revolução cognitiva, uma revolução do conhecimento. Algo aconteceu em nosso cérebro que a gente passou a fazer coisas diferentes das demais espécies humanas. Os Neandertais, Rudolfenses, Florenses. O que acontece? Um Neandertal, ele, além de ter uma linguagem primitiva, dominava o fogo, fabricava ferramentas e era tão inteligente quanto a gente. Além disso, ele era extremamente forte. Ele tinha o poder de esmagamento de um gorila. Se ele pegasse um crânio sapiens, o crânio nosso, com um punho, ele esmagava. Ele destruiria. Então eram extremamente mais fortes do que a gente, tinham vantagens para a sobrevivência, né? Habilidades para a sobrevivência e a gente não. E o que aconteceu 70 mil anos atrás? Nós desenvolvemos a linguagem da abstração. Nós desenvolvemos a capacidade de mentir. Nós desenvolvemos a habilidade de falar sobre coisas que não existem. Um Neandertal, se ele olhasse do outro lado de um lago e visse um leão, ele disse, tem um leão do outro lado do lago. Nós podemos contornar, nós podemos fugir, nós podemos arregimentar um grupo de guerreiros para matar esse leão. Nós podemos... Ele pensa em possibilidades reais porque é um leão real. Nós, sapiens, desenvolvemos a linguagem da abstração. Nós dizemos, o leão é o espírito que protege nossa tribo. Nós passamos a falar sobre deuses, passamos a falar sobre mitos, passamos a falar sobre fronteiras, passamos a falar sobre direitos, sobre pessoa jurídica. Percebem? Onde você quer chegar com isso, professor? Com a ideia de que direito é abstração. 70 mil anos atrás, nós criamos uma linguagem abstracional, de falar sobre coisas que não são palpáveis. Vamos devagar. Imaginamos o seguinte, você viaja daqui para Fortaleza, chegando ali próximo, São João da Fronteira, Tianguá, você tem uma placa gigante, um marco dizendo Fronteira Piauí-Ceará. O que acontece? Ali é a fronteira. Sem aquela placa, você saberia se você passou para o Ceará, se você está indo no território piauiense? Não, porque fronteira é uma linha imaginária no mapa. É uma linha imaginária. 70 mil anos atrás, nós criamos cultura. Percebam, na modernidade, e a gente vai falar um pouquinho de teoria tridimensional do direito, que o professor Laudo já abordou. Na modernidade, ela é divisionista, ela dividiu tudo. Ela disse, de um lado eu tenho as ciências exatas naturais, ciências da descoberta.
Na biologia, na física, na matemática, eu descubro coisas. E do outro lado, tenho ciências sociais, culturais e humanas, entre as quais cito o direito, onde eu tenho criação humana. O legislador cria leis. O legislador vai criar uma lei de trânsito que te obriga a usar o cinto. É uma criação dele. Percebem? Newton não criou as leis da física. Ele descobriu. Percebam o seguinte, tudo que está no polo de cá do direito, ciências sociais, culturais e humanas, é cultural. É criação humana. A gente está lidando com algo criacional. Percebem? Só que a modernidade criou uma visão toldada, uma visão tolhida, uma visão obtusa, que ela separa e diz, de um lado é só descoberta, do outro lado é só criação. E isso não condiz com a realidade. Então vamos lá. O professor Souza falou que 70 mil anos atrás nós criamos cultura. Nós passamos a falar sobre mitos, sobre coisas que não existem. Vamos voltar um pouquinho para o direito. Por volta de 1804, com o Código Civil Napoleônico, um camarada chamado Armand Peugeot, ele herdou dos avós uma fábrica de barcos, molas e bicicletas. E ele percebeu que não tinha vantagem nenhuma em ser empresário. Não era vantajoso empreender, porque pela lei da época, o Código Civil Napoleônico, pela lei da época, se ele fabricasse um barco e o barco naufragasse e morressem 100 pessoas, e ele não tivesse dinheiro suficiente para indenizar a família das vítimas, o que aconteceria? Ele seria preso, sua mulher seria escrava, seus filhos seriam escravos. Não tinha vantagem nenhuma em empreender. Não era vantajoso ser advogado. Percebem? O que acontece? Ele procurou um grupo de advogados. Não era vantajoso ser empresário. Ele procurou um grupo de advogados que criou o quê? A pessoa jurídica. Na verdade, a empresa de responsabilidade limitada. Responsabilidade limitada. Isso quer dizer o quê? Que a empresa responde limitadamente pelo capital que nela foi integralizado. Eu criei uma empresa e a empresa tem um capital de 100 mil reais. Eu, pessoalmente, pessoa física, tenho 400 mil. Se a empresa gerar dano a alguém, o limite de indenização é 100 mil reais, que é o capital da empresa. Professor, mas tem desconsideração da pessoa jurídica, é outro assunto. Mas vamos devagar. O que acontece? Para que a empresa foi criada? A pessoa jurídica. Ela foi criada para proteger o patrimônio pessoal do empresário, dos sócios, dos acionistas. Percebem? O objetivo da criação foi esse. O Armand Peugeot já até faleceu. Você está falando de termos de 1804, 1808. E a Peugeot está aqui, vendendo carros até hoje. Percebem isso? Viva ainda. É uma abstração, gente. Eu chamei um conjunto de maquinário, um conjunto de pessoas, funcionários, um conjunto de know-how, habilidade de fabricar, de prestar um serviço, para fabricar um produto ou prestar um serviço, um conjunto de capital, de prédios, sede, filiais. E eu chamo isso de pessoa. Pessoa é a pessoa natural ou física. Eu, você, seres humanos, somos pessoas. E a gente trata a pessoa jurídica como pessoa, a empresa como pessoa. É uma ficção, gente. Não é real. É tal qual a linha da fronteira, que é uma linha imaginária no mapa. Percebe o que tem a ver algo que aconteceu 70 mil anos atrás com o direito e com a atividade advocatícia? O Armand Peugeot, em 1804, precisou procurar advogados para defendê-lo. Precisou procurar advogados para proteger a sua ideia de que ele deveria empreender sem muitos entraves. E o entrave maior era que o patrimônio pessoal dele seria atingido caso houvesse uma falência da empresa. Caso a empresa tivesse mais débitos do que créditos, caso a empresa gerasse um dano que ela não fosse capaz de indenizar. Gerasse um prejuízo que ela não fosse capaz de indenizar. Hoje, se a Peugeot fabrica um carro e esse carro gera um prejuízo para alguém, você processa a Peugeot, você não sabe nem quem são os proprietários, os acionistas, você não tem acesso a isso. Eles, pessoas físicas, não são atingidos. Você atinge a pessoa jurídica, que é uma abstração. Eu trato como se pessoa fosse. Percebem? O que acontece? Então, houve aí a separação entre direito, aliás, a separação entre o que é a criação humana e o que é descoberta. A modernidade fez isso. A modernidade separou nas ciências exatas naturais, ciências da descoberta, ciências sociais, culturais e humanas, entre as quais o direito, ciências da criação. O legislador cria leis, o físico descobre leis. Tem algum ponto de contato, professor? Tem. A visão moderna foi uma visão equivocada. Ela foi baseada no pensamento do Isaac Newton e do René Descartes. O Newton
físico famoso, Descartes matemático, filósofo. O Descartes percebeu o seguinte, ele disse, olha, nós nos deparamos com problemas que são difíceis. Problemas que são de um gigantismo tal que eu sou pequeno para resolver esse problema. Diante de um problema difícil, enorme, o que eu faço? Eu vou fatiar esse problema. Eu vou dividir esse problema em tantas partes quantas eu possa. Pequenas, maiores, fatio o problema. Depois eu vou resolver por etapas, da menor e mais simples parte para a maior e mais complexa. E por fim, eu unifico tudo e tenho uma visão do todo. Esse era o método cartesiano, está descrito no seu livro, Discurso do Método. O Descartes escreveu vários livros de matemática e tal, e na introdução dos livros ele colocou o Discurso do Método. E ficou famoso mundialmente pela introdução, muito mais do que pelos livros que ele escreveu. Né? O que acontece? O Descartes fala que a gente tem que unificar no final. Tem uma visão holística. A gente tem que pegar o problema, dividir em partes menores. Qualquer problema complexo com que você se depare, divida em partes menores. Solucione da parte menor e mais simples para a maior e mais complexa, depois unifique para ter uma visão do todo. O que a modernidade fez? A gente só dividiu. A gente colocou ciências sociais, culturais e humanas de um lado, são ciências da criação humana, ciências exatas e naturais, matemática, física, são ciências da descoberta. Qual o problema? Essa visão é equivocada. Essa visão é equivocada. Foi um erro da modernidade. Então, o que acontece? Imagine o seguinte. Dentro da matemática eu tenho criação humana. Matemática eu descubro coisas. Eu tenho criação humana? Tenho. Os numerais indo-arábicos, 1, 2, 3, ou em algarismo romano. Dentro da física eu tenho criação humana? Tenho. Você tem as escalas Celsius, Fahrenheit. São escalas criadas por homens, dentro de uma ciência onde predomina a descoberta. Então, assim, o que a gente pode dizer? Que nas ciências exatas naturais, eu tenho uma predominância de descoberta e uma porçãozinha pequena de criação humana. No direito, nós temos uma predominância de criação humana e temos uma porçãozinha de descoberta. O que a gente descobre no direito, professor? Os direitos humanos e fundamentais. Percebam, a gente falou que direito é abstração. Você não toca na dignidade, você não sente o cheiro da liberdade, você não vê a igualdade. Não são do nosso plano visível aqui, são abstracionais. A gente lida com matéria abstracional, porque é cultural. Ok. Mas percebam, o legislador não criou isso, professor? Não. O legislador cria lei de trânsito, o legislador cria leis penais, o legislador cria leis tributárias, de toda a sorte. Só que direitos humanos fundamentais não são criações humanas. E por quê? Nós descobrimos. Foi uma descoberta histórica. Imagine o seguinte, um belo dia, no pós-Segunda Guerra Mundial, depois de passarmos pelo horror que houve do Holocausto, do nazismo, o homem disse, parou. Espera aí, a gente precisa repensar a humanidade. O que a gente está fazendo de errado? E a gente descobriu. Mas para além da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1940, a gente tem a Declaração Constante da Constituição da Virgínia, 1776, que é a primeira Constituição Democrática do mundo, que deu origem à Constituição Americana. O que vai acontecer? Lá no contexto da Constituição da Virgínia, o texto começa. Nós, representantes do povo, aqui reunidos em assembleia, reconhecemos que todos são iguais sem distinção de raça, cor, credo, opinião política, filosófica, religiosa. Percebem? Não é o legislador criando. Estou criando uma lei de trânsito. Estou criando a igualdade. A partir de hoje você é igual. Não. Ele está reconhecendo que nós somos iguais. E está reconhecendo que quando houve escravidão antes disso, lá por volta até de 1500, quando houve escravidão, ela era equivocada. Ela violava direitos que são sagrados. E esses direitos humanos fundamentais, dentro do direito, não são criações do legislador. São descobertas. E descobertas históricas, que vieram nesse contexto aí. Percebem? Então, pensando um pouco mais, e fazendo esse link com a introdução ao estudo do direito, que é a matéria do professor Laudo, ele falou para vocês que o direito tem certas características. Né? Ele tem alteridade, bilateralidade. Imaginemos uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha numa ilha. Essa pessoa tem direitos e deveres? Não, ele está isolado, ele não tem uma estrutura de direitos e deveres. Quem é que vai respeitar o direito à vida dele? Não tem ninguém lá. Ele tem alguém a quem ele deva o dever de respeitar a vida? Não tem ninguém. O direito tem uma bilateralidade atributiva. O que acontece? Se tiverem duas pessoas nessa ilha, as duas vão começar a estabelecer regras. É normal. Olha, eu vou passar uma linha meio que na ilha, nesse lado aqui eu vou construir minha cabana, você constrói a sua do seu lado, eu vou plantar aqui, eu vou pescar, você pesca aí, eu pesco aqui. Estabelecem regras de convivência, é normal. É normal. Percebam o seguinte,
duas pessoas é um embrião de sociedade, um embrião de Estado, que gera um embrião de direito. Professor, o que o senhor está dizendo? Que direito e Estado nascem juntos? São irmãos siameses, são simbióticos, duas faces de uma mesma moeda. Direito e Estado nascem juntos. Eles nascem juntos. Então, assim, tem duas pessoas, que é um embrião de Estado, geram um embrião de direito, que eles vão criar regras de convivência. Primeira informação que a gente tem que ter. O que acontece? Para pensar o surgimento do direito e, portanto, o surgimento do Estado, alguns autores chamados contratualistas, eles imaginaram um momento em que o Estado e o direito não existiam. Como é que eu vou pensar que algo surgiu na história, para compreender como esse algo surgiu, sem saber como é que era antes dele surgir? Antes dele surgir, eles imaginaram, porque não há relato histórico, eram povos ágrafos, sem grafia, não tinha registro histórico. Então, eles imaginaram uma situação que eles chamaram de estado de natureza. Professor, é estranho, o senhor disse que o estado de natureza não é estado. O nome estado de natureza é só uma expressão, é uma situação de natureza. É um momento em que a humanidade vivia sem regras, sem leis. E que momento é esse? Antes de 70 mil anos atrás. Antes da gente criar cultura. Seria como quando a gente vivia como um animal. O animal vive a vida natural. Ele não tem abstração, ou pelo menos a gente não sabe. Então tem ainda ciência desenvolvida o suficiente para saber. Mas não há abstração. Ele só fala do que é visível no plano material. A gente tem abstração, uma fronteira. Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo bem grosseiro. Imaginemos uma civilização extraterrestre chegando na Terra. Ele chega na nave, ele não vai enxergar, ele vai entrando na Terra, não vai enxergar onde é o Brasil, onde é a Argentina, onde é o Chile, onde é Estados Unidos, onde é México. Por quê? Porque essas fronteiras são linhas imaginárias. É piada interna, gente. A gente não costuma dizer que, às vezes, você está num grupinho de amigos, na sua panelinha, e eles contam uma piada e só o grupo entende, quem está de fora fica... Cultura é piada interna. Cultura é piada interna. Então, a fronteira é uma grande piada interna que nós culturalmente enxergamos. Vamos forçar um pouquinho a barra. Quando os vikings invadiram Roma, eles não enxergavam que estavam invadindo a fronteira de outro país. Para eles era culturalmente normal. Eles eram agricultores. No período de inverno, eles praticavam a pirataria. Viking quer dizer pirata. E eles iam invadir outros povos, mas não enxergavam. Existe aqui um direito, uma fronteira, esse terreno aqui pertence a eles. Eles não enxergavam isso. Eles não enxergavam isso. Percebe? Mas voltando aqui, esses autores chamados contratualistas, eles pensaram como é que era antes de existir cultura, antes de 70 mil anos atrás. Como é que era antes de existir direito e Estado, porque direito e Estado nascem juntos. Como é que era isso? E eles imaginaram um estado de natureza. Então, vou pegar dois extremos. Tivemos Rousseau e tivemos Hobbes. Hobbes dizia que a natureza humana é egoísta. Nós somos egoístas. É o Hobbes que está dizendo, não sou eu. E que vivendo numa situação de não há regras é caótico. Pense, nós somos egoístas e estamos vivendo num momento em que não há regras. Caos. Imagine, por exemplo, quando falta energia no semáforo. Ali é o estado de natureza hobbesiano. Nós somos egoístas e não há regra. Quem pode atravessar, que momento eu devo fazer a travessia. Eu, egoisticamente, elejo minha prioridade como maior do que a do outro. Eu estou atrasado, meu compromisso é mais importante que qualquer pessoa. E eu vou e coloco meu carro no meio, atravesso no canteiro central. É caótico, faltou energia, é caos. No semáforo. Percebem? O Hobbes pensou, nós somos egoístas e eu estou pensando num momento onde não há direito nem Estado. Esse momento eu chamei de estado de natureza. Ele não é Estado. Porque surgiu o Estado, surgiu o direito. Então, eu estou pensando num momento em que não há regras, não há leis. Se não há regras, não há leis, e eu sou egoísta, eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser violentar, eu vou violentar. Se eu quiser matar, eu vou matar. Se eu quiser roubar ou furtar, eu vou roubar ou furtar. Não tem religião, não tem educação, não tem família, não tem direito, não tem moral, não tem nenhuma estrutura de regra que impeça eu de fazer o que eu quero. Esse é o estado da natureza. Descrito pelo Hobbes. E o Hobbes vai dizer o quê? Olha, é preciso uma pessoa que tenha mão de ferro, pulso de ferro, para controlar esse caos que é o estado da natureza. Todo mundo fazendo o que quiser, não tem como ter vida social. É caos. Todo mundo roubando, matando. É caótico. E aí, ele diz, aceitem, tolerem o estado absoluto.
E o que foi o Estado absoluto? Lembrem lá de Idade Média Europeia. O Estado absoluto, eu tinha uma figura do soberano que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele é a única pessoa que se situava ainda no estado da natureza. Ele podia matar, ele podia prender, ele podia confiscar bens. Não havia o direito à vida, porque ele podia matar. Não havia o direito à propriedade, porque ele podia confiscar. Não havia o direito à liberdade, porque ele podia prender. Sem motivo nenhum, indiscriminadamente. Não fui com a sua cara, vou lhe prender. Não gostei de você, vou tomar tudo que você tem. Do mesmo jeito, vou lhe matar porque eu quero. Eu posso, eu sou absoluto. Ele criava leis que todo mundo estava submetido. Mas ele não, ele está fora. Ele está fora do pacto, chamado contrato social. A sociedade percebeu que eu estou no estado da natureza, é caótico, todo mundo faz o que quer, não tem como ter vida viável aqui. Vamos criar o direito. Vamos criar o direito. E aí o que acontece? Nós doamos poder, todo o poder emana do povo. Doamos poder para essa figura, que é o soberano. O soberano é uma metáfora. Pode ser um pajé, um líder tribal, uma assembleia, um primeiro-ministro, um presidente. É uma metáfora para dizer aquele ou aqueles que governam. Aquele ou aqueles que governam. Então, metaforicamente, eu tenho essa figura ou essas figuras que governam. E eles receberam poderes de quem? Nós, do povo. Para governar. Para criar as leis. Só que no estado absoluto ele está acima das leis. Se as leis desagradam a eles, eles mudam. Não tem problema. Não tem problema. Percebem? E isso aos poucos foi mudando. Quando é que começou essa mudança? Foi da noite para o dia? Não. Foi paulatinamente, foi gradual. Por volta de... Nós temos a Magna Carta, que é a Constituição Inglesa, 1215, mas por volta de 1605, 1604, o rei João Sem Terra, imaginem, você não imagina que o trono vai cair no seu colo. Você, o primeiro filho é o herdeiro, vai ser rei. O segundo filho, os nobres educavam para ser um membro da igreja, um grande bispo e talvez, quem sabe, um papa. O terceiro filho eu casava com um nobre, uma filha de um nobre, uma baronesa, uma condessa. O quarto filho, ele era o último da fila. Ele não imaginava que ele ia ser rei. Mas houve o falecimento de todos os pretendentes ao trono e o trono caiu no colo dele. O apelido Rei João Sem Terra é que ele não tinha posse nenhuma. E aí, quem nunca provou melaço vai se lambuzar. O trono caiu no colo dele. Ele disse, olha, eu quero dinheiro, eu estou aqui, me tornei rei, mas não tenho nada. Ele aumentou os tributos do chá nos portos ingleses. O que aconteceu? Houve uma farra, houve o produtor e o comerciante estavam trabalhando para o Estado inglês, não tinham lucro nenhum. E as pessoas se revoltaram com aquilo, incendiaram os portos ingleses. De toda aquela confusão, um grupo de produtores, comerciantes e um grupo de clérigos vem interceder com o rei. Olha, você não pode mais aumentar os tributos, mas eu sou um monarca absoluto, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso matar, eu posso prender, eu posso aumentar os tributos, eu posso fazer o que eu quiser. Agora não mais. Você vai assinar uma carta aqui, que é um adendo à Magna Carta, chamada Carta do Rei João Sem Terra, em que ele diz que agora ele só pode aumentar os tributos se ele consultar o corpo de clérigos e o corpo de produtores. Eu limitei o poder de quem governa. Gente, direito é limitação ao poder de quem governa. Ele surge como limitação ao poder de quem governa. Porque no Estado absoluto haviam leis, mas não havia direito. Não havia direito. O soberano está fora do pacto, ele cria leis, modifica a seu bel prazer. Ele continua podendo matar, prender e confiscar bens. Percebem? Mas aí veio o Estado liberal. O Estado liberal ocorreu em que contexto? Imaginemos, você é servo num ambiente feudal, Idade Média, europeia, e você trabalha na terra. O servo não era escravo, ele era vinculado à terra. Se eu produzo na terra, e a terra não é minha, eu devo algo ao dono da terra, que é o senhor feudal. Então eles tinham um acordo. O acordo via de regra a terça parte. Eu produzo aqui produtos agrícolas na terra que é do senhor feudal, eu moro nela, e dou a terça parte para o senhor feudal, que é o meu aluguel para morar naquela terra. Tudo bem. O que acontece? Chega um momento em que o rei era um grande senhor feudal, no Estado absoluto, e ele queria mais poder. E esse rei aumentou os tributos do seu vassalo. Na Idade Média, os senhores feudais se relacionavam por uma relação de vassalagem. Prestavam um juramento que se houver uma guerra eu envio soldados, eu pago impostos. Então, você tem o sucerano, que é o superior, e tem o vassalo, que é o inferior. O vassalo paga impostos para o sucerano.
O rei era um grande suzerano. E tinha muitos vassalos. E o rei começou a aumentar o tributo do seu vassalo, que aumentava do seu vassalo, que aumentava do seu vassalo, que chegava uma hora que tem um senhor feudal, que era um pequeno senhor feudal, que não tinha nenhum vassalo, só tinha servos. Ele vai aumentar de quem? Do servo. Sempre quebra nas costas do mais fraco, como diz o ditado. Então, imagine o seguinte, esse servo, ele dava a terça parte do que ele produzia, do que ele agriculturava para o senhor feudal. E agora o senhor feudal chega para ele e diz, olha, aumentaram meus impostos, eu vou ter que te cobrar metade. Tudo bem. E aí o efeito dominó de novo, o rei aumenta os tributos. Chega naquele senhor feudal de novo, ele diz, olha, eu não vou ficar no prejuízo, vou aumentar do meu servo. Inicialmente não me pagava a terça parte, aumentaram os impostos, aumentamos para metade, agora aumentaram os impostos de novo, vou te cobrar 2/3. Chega uma hora que a fatia que fica para o servo é pequena. Ele não consegue sobreviver. O que ele vai fazer? Há um êxodo rural. Êxodo, da Bíblia, fuga do ambiente rural, do feudo que era rural. Eu fugi do feudo e eu fui para onde? Para cidades. Só que cidades não existiam, era terra de ninguém. Eu fui fundar cidades. Surgiu assim Flandres, surgiu assim Paris, surgiu assim as grandes cidades europeias surgiram dessa fuga de servos que eram explorados no ambiente feudal para tentar uma vida melhor. Imaginemos que eu sou um servo, fugi do feudo, trabalho com carpintaria. Chego a uma cidade portuária, estou fundando uma cidade portuária. E lá eu monto meu ateliê, que eles chamavam de corporação de ofício. Eu cobrava para alguém aprender meu ofício comigo. E aí eu começo a fabricar barcos, porque a cidade é portuária, vou crescendo, vou contratando mais aprendizes, começo a fabricar barcos maiores. Chega uma hora que eu estou fabricando barcos para mim mesmo, contrato um capitão, marinheiros que vão para as Índias, trazem especiarias, eu fico rico. Qual é a vantagem em ser rico aí, se eu estou no estado absoluto, se o soberano pode confiscar tudo que eu tenho, pode me matar e pode me prender sem motivo nenhum. Então eu vou querer uma proteção em relação ao Estado. E aí é que surge o direito. Aí é que surge o Estado liberal. E aí que a gente vai fazer o link com a advocacia, que é o que a gente está comemorando no dia de hoje. Então vejam comigo. Surgiu o Estado liberal, já vamos entrar na visão do Rousseau. O Rousseau vai dizer o seguinte, ele diz, o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. É uma frase do livro Contrato Social, que é tão divulgada que até que você que nem leu, você já sabe pela divulgação que tem. Então pensem comigo. O Rousseau vai dizer o seguinte, que a natureza humana é altruísta. Ele rompe com a ideia do Hobbes. O Hobbes diz que é egoísta. Não, o homem é bom. O homem é bom, a sociedade que o corrompe. A natureza humana é altruísta, o oposto de egoísta. E o Rousseau nos dá 2 argumentos para dizer que o homem é altruísta, que o homem é bom. Um primeiro argumento de lógica e um segundo argumento histórico. Do ponto de vista lógico, ele diz, se fôssemos egoístas como o Hobbes propôs, nós nem estaríamos aqui. Se a gente fosse egoísta como o Hobbes propôs, a gente nem estaria aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, se a natureza humana fosse egoísta, a primeira mãe da espécie, a primeira mulher que teve um bebê humano, Homo sapiens, ela teria abandonado esse bebê e a espécie não estaria aqui. Porque sendo egoísta, não há vantagem egóica em cuidar, amamentar, alimentar e proteger esse filho. Não tem vantagem. Não há vantagem nenhuma. Não existe vantagem egoísta. Então alguém cuidou, a primeira mãe da espécie, cuidou, alimentou, educou e protegeu esse filho. As mães seguintes fizeram, as nossas mães fizeram e a gente está aqui. Agradeço suas mães. Então o que acontece? Alguém foi altruísta, alguém foi bom, alguém educou, cuidou, amamentou, alimentou, sem nenhum retorno egóico. Se a gente fosse egoísta como Hobbes, a gente nem estaria aqui. É um argumento de lógica. Mas você pode dar uma de advogado do diabo e dizer, professor, mas ela poderia ter cuidado, amamentado, educado, para que esse filho crescesse e protegesse ela. Mas ela pensa, eu sou egoísta. Meu filho vai ser como eu. Tem minha natureza. Então, se eu cuidar egoisticamente, criar, amamentar e proteger esse filho, para ele crescer e me proteger, ele é egoísta também, ele vai fugir. É melhor abandonar ele agora. Então, o argumento do Rousseau é válido. Do ponto de vista lógico. A gente está aqui porque alguém, sem vantagem nenhuma, e aí a gente entra num ponto espinhoso, que é o que se discute hoje sobre meritocracia. Meritocracia é uma grande piada, gente. Ninguém chega a lugar nenhum, nós somos seres coletivos, seres convivenciais e seres do conflito, que é o que a gente vai abordar já já. Então o que acontece? Meritocracia é uma grande piada. Você está aqui porque houve um esforço hercúleo de muitas pessoas ao longo da história, e sobretudo dos seus pais, para que você estivesse onde você está hoje. Percebe?
Não existe isso. Ah, meu esforço, eu galguei aquilo. Você fez o esforço do sprint final da corrida. É uma corrida de bastão. Você pegou o bastão agora. A corrida é longa, vem de séculos, milênios. Percebem? A gente chega em recorte. Ah, eu me fiz, sou self-made. Eu me criei. Tudo que eu conquistei foi fruto do que eu trabalho. Não, isso não existe a rigor. Ninguém consegue nada sozinho. Nós somos seres coletivos. Mas vamos devagar. O que acontece? A gente estava falando da questão do... me perdi um pouco. Desse servo que foi para a cidade, que enriqueceu. Ele vai querer se proteger do Estado. E aí, o que acontece? Na visão do Rousseau, ele vai dizer, olha, o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Ele deu um argumento lógico para sustentar isso, a natureza humana ser boa, e dá um argumento histórico também. O Rousseau acompanha as grandes navegações, o europeu chegando nas Américas. E o europeu chega aqui nas Américas, o europeu cerca um pedaço de chão e diz, a terra é minha. O índio vê aquilo, em contato com esse europeu, e ele diz, o que é isso? Não é minha propriedade, esse chão é meu. Para o índio aquela loucura. O índio está no estado da natureza, professor? Não, ele está bem próximo. E o Rousseau usa isso como analogia. O índio está bem mais próximo do que a gente do estado da natureza. De um momento onde não há regras, onde não há direito, onde não há Estado. Óbvio que na estrutura das tribos indígenas tem suas regras, mas são primitivas a ponto que a gente possa dizer que ele está bem próximo do estado da natureza. Elas são embrionárias. Não é um estado complexo como um estado brasileiro, por exemplo. Mas imagine o seguinte, o europeu chega aqui, cerca um pedaço de chão, e o índio vê aquilo e diz assim, olha, você não pode ser dono dessa terra. A terra é maior do que você morre, vai debaixo da terra. A terra é tua dona e não o contrário. O homem é bom, a sociedade que o corrompe. Então o Rousseau vai dizer que a natureza humana é boa. Primeiro ponto. Se a natureza humana é boa, um estado sem regras, um estado de natureza é um estado pacífico. Idílico, paradisíaco. Verdade. Verdade. O que vai acontecer? Perfeito. Então o que vai acontecer? Ótimo. Já a gente vai ter um intervalinho de 3 minutos e a gente retorna. Vamos só fechar o raciocínio. O que acontece? E nesse estado idílico, paradisíaco, que é o estado da natureza do Rousseau, ele percebe o seguinte: eu estou no estado da natureza rousseauiano, eu não quero matar ninguém. Não quero matar ninguém, mas eu percebo que eu posso porque não tem regras que me impeçam. Se eu posso, eu olho, o outro pode. Eu não sei o que se vai na cabeça do outro, gera insegurança jurídica, e nós criamos leis. Só que as leis criadas no estado rousseauiano são diferentes das do estado absoluto. O estado rousseauiano, que é o estado liberal, já é estado de direito. O soberano está dentro do pacto. Eu dou o poder para uma pessoa que vai nos proteger, criar regras, nos proteger a todos, mas ele vai estar submetido às regras. As regras estão acima dele. A gente vive sob o império das leis. É esse o contexto do Estado descrito pelo Rousseau. É o Estado liberal. Surgiu o Estado de Direito. Ok? Então a gente vai para o intervalinho, já a gente retorna. Opa, que coisa maravilhosa, né? Essa viagem. Gente, nós vamos continuar nosso papo bacana, né? Com muita informação, muito conhecimento. E é sempre muito bom percebermos aí as visões e o amadurecimento desse conhecimento. Eu sempre digo para vocês que olha o direito exemplificando a sua importância enquanto ciência. Lembre-se lá de quando nós estávamos estudando, professor, nós estávamos estudando aqui a questão de Auguste Comte, né? Que ele nem foi, ele era um pupilo, né? E olha aquelas questões inerentes, me lembrando da pegada de bastão. Então, mesmo que você não seja o precursor, o criador, mas você tem a missão de dar continuidade, né, àquela que já foi proposta quando você veio ao mundo, e muita gente se esforçando para você estar até aqui o dia de hoje. Então, estudar direito é termos também a certeza plena de que é uma luta perene pela manutenção dos direitos e deveres, né, da coletividade. Como é muito bom, plausível vermos essa união das ciências, né? Você consegue ver ali, fatiado ali, a filosofia, a sociologia, né? O direito, tudo ali hermanado com um intuito só, de fortalecimento dessas bases da coletividade. E quantos não perderam a vida e quanto nós não somos aí influenciados, né?
Nós temos aqui traços do positivismo, nós temos aqui o justnaturalismo, nós temos as várias inúmeras correntes, todas elas emaranhadas dentro desse processo nosso, amadurecido através da cultura. E hoje, o Brasil ele precisa maturar a ideia, né, de respeito e empatia ao próximo, de respeito e credibilidade às nossas leis. Só para fechar, para a gente ir para o nosso intervalo. Ontem eu ouvi vocês dizendo o seguinte: professor, tem leis que não existem e não são cumpridas ou não servem. E aí citaram para mim o artigo da nossa Carta à Constituição Federal, artigo 23. E o que eu disse para vocês? Precisamos ter o conhecimento para nos libertar da ignorância, do não saber. E eu uso uma frase, professor, que eu adoro. Os olhos desnudos da curiosidade margeiam a ignorância. Né? Que tenhamos a curiosidade salutar de fazer boas pesquisas. Gente, um pequeno intervalo, e aí já voltamos aqui com essa incursão maravilhosa, histórica, né? Fazemos aqui uma viagem na linha do tempo, com muito mais informação com ele, professor Francisco. Sempre um privilégio enorme. Não sai daí, é rapidão.